Caríssimos irmãos e irmãs, abençoe-nos Jesus o anelo, o desejo, o propósito de estar e permanecer com Ele, tanto quanto tem Ele estado e permanecido conosco todo o tempo, seguindo-nos, servindo-nos, amando-nos. Quando chegarem os tempos, derramarei sobre toda a terra o meu espírito. Este é um indício de transformação do velho para o novo mundo. Há uma manifestação no passado que identifica este momento. 50 dias depois da Páscoa judaica, chamado Pentecostes, por isso, 50 dias depois, os discípulos de Jesus falavam línguas e dialetos dos pardos, medos e elamitas, habitantes da Pártia, da Média e do Elam, territórios hoje situados entre o Mar Cáspio, o maior lago da terra, e o Golfo Pérsico. Também os que habitavam a Mesopotâmia, ou o território entre rios, que é o que significa essa palavra, os rios Tigre e Eufrates, hoje o Iraque. Falavam aos que vinham da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, hoje territórios da Turquia. Falavam também aos egípcios, que vinham das províncias da Líbia, do leste do Cirene, aos romanos, aos cretenses, aos árabes. E todos os compreendiam. Um fenômeno mediúnico de extraordinária dimensão, que revela que sobre eles manifestava-se o fenômeno mediúnico, bem conhecido na literatura espírita, de pessoas que nunca falaram determinada língua ou dialeto, falam com fluência, sem nenhuma dificuldade, dando mostras da intervenção divina. Estaríamos agora vivendo este processo novamente? Esta é a questão. A Gênese diz que sim, e este momento deve ser considerado um momento histórico. Não para 5, 10 anos, mas para uma época. A partir do advento do Livro dos Espíritos, um novo processo de renovação se instaurou sobre a Terra. E como a providência, expressão de oportunidade e conveniência, da política divina, não produz nada inútil, intempestivo ou desnecessário, esse conjunto de conhecimento nos chega como forma de darmos conta a estes fenômenos tão amplamente ocorrentes quanto desconhecido da grande maioria. Muitos consideram que a mediunidade só é mediunidade do ponto de vista ostensivo, daqueles que são capazes de demonstrar a intervenção de um espírito. Mas a questão 459 do Livro dos Espíritos diz que não é assim, não. À pergunta de Kardec se os espíritos influenciavam em nossas vidas, responderam as entidades luminosas: de ordinário são eles que vos dirigem. Quem se sente agora dirigido por uma inteligência estranha à sua? Quem é capaz de perceber a quantidade de pensamentos que fluem através da nossa mente, fenômeno bem identificado por um psiquiatra que não é espírita, Jorge Augusto Cury, chamado de alto fluxo do pensamento, que é um fenômeno que identifica os seres humanos, pensamento contínuo, em confronto com o pensamento descontínuo dos animais. Quem dá conta de conhecer
e controlar os próprios pensamentos? Ou nas questões seguintes, identificar a sua origem, a sua utilidade, o seu valor, a sua conveniência? Na verdade, este fenômeno se dá sobre nós novamente de maneira muito intensa, tão intensa quanto incompreendida. Hermínio Correia Miranda, que é um extraordinário pesquisador espírita, em seu livro Estigmas e Enigmas, fala da drama, do síndrome das personalidades múltiplas. Fenômeno que é capaz de levar a pessoas a adotar uma nova personalidade absolutamente distinta das outras que tinha, né? A desafiar a medicina, os neurocientistas, os psicólogos, os psiquiatras. Há um caso bem formulado das Evas, a Eva White, a Eva Black e outras em seu livro, que os espíritos se apossavam de tal maneira do corpo que se instalava uma nova vida no mesmo corpo. Fenômeno explorado por ele com o chamado condomínio espiritual. Na verdade, nós todos vivemos, e hoje ninguém mais duvida disso, num contexto em que somos influenciados e influenciamos todo o tempo. Todo o tempo. O tempo todo. Estaríamos sempre numa relação de súcubo e íncubo. Drama existencial muito bem captado por Jean-Paul Sartre, que dizia que o dilema existencial da nossa época é exatamente identificar-se como protagonista ou objeto das transformações. E, segundo ele, em qualquer relação intersubjetiva, alguém é sempre objeto e alguém é sempre sujeito. Todavia, essas posições são cambiáveis, necessariamente pendular, mudam em função do tempo, das circunstâncias ou da vontade de cada qual. Ninguém duvide, hoje, na maior parte do nosso tempo, estamos a obedecer estímulos e pensamentos, sentimentos que não são nossos. E como nos momentos decisivos se torna urgente a necessidade de identificarmos esses vetores, a Gênese nos ajuda nessa direção. E recomenda que a gente observe o atual cenário do mundo físico e moral. E observando as tendências, as aspirações e os pressentimentos das massas, nós identificaremos os problemas individuais e coletivos em meio dos quais nos vemos abraços. As tendências, por exemplo, da globalização, da interdependência que ninguém mais nega, da interconectividade para os físicos quânticos, para a interdependência para Emmanuel e para os estudiosos da economia e da política, ou da economia política, o fim ou a fragilização dos estados soberanos, dos limites territoriais, a dificuldade de se manter ocultas violações, a fraude, a mentira. Está cada vez mais difícil mentir. São sinais de uma nova dimensão, de uma nova era. De par com isso, aspiramos por mais justiça. Por isso somos bem-aventurados, os que clamam por justiça, pela probidade, pela honestidade
dos que gerem a coisa pública, por um mundo sustentável. Hoje não se fala mais em ecologia física, mas ecologia moral, ecologia espiritual, dentre os quais se encontra Leonardo Boff, um dos defensores dessa ideia. A ecologia ética. Não é possível manter um mundo sustentável com violações éticas. Não é possível ter saúde mental, equilíbrio emocional, sem uma vivência ética ecologicamente satisfatória. Vivemos em regime de interdependência inafastável. E nos momentos decisivos de transformação, em que o ritmo das transformações se altera, porque é esse o fenômeno do momento, toda transformação é cíclica, tal como o nosso biorritmo, a mãe Gaia, que é a Terra, também tem um biorritmo. E esse biorritmo está alterado. Os tsunamis têm acelerado a rotação da Terra, Sol da Indonésia, em 2,7 do segundo, por dia, o que implica em mudanças físicas importantíssimas, magnéticas, psicossociais, ambientais. E à medida em que vemos diante desses desafios, temos que estabelecer uma sintonia, um equilíbrio, a nova ordem, sob pena de nos desequilibrarmos, parecermos enfermos da cabeça, dominados por ideias ou inteligências estranhas à nossa. Por isso a depressão se alastra pelo mundo, como um flagelo. Por isso a obsessão hoje está em todos os lares do mundo. Em maior ou menor grau, não há ninguém, absolutamente ninguém, infenso ao fenômeno. Porque nesses novos dias derramarei sobre a terra o meu espírito. Vossos filhos profetizarão, vossos filhos e as vossas filhas. Os idosos terão sonhos, terão visões, e a percepção agudizada leva muitos de nós a transtornos do comportamento mental, da vida mental. É preciso ter muito cuidado com isso, porque as nossas escolhas e opções hoje podem representar repercussões para esta e para outras vidas. Exatamente porque agora existe uma emigração e uma imigração de espíritos tão intensa e decisiva como dos exilados de Capela que vieram para a Terra. Recebemos espíritos agora da constelação de Touro, de Andrômeda, das Pleiades, espíritos de elevadíssimo nível intelectual e moral. E como a população é limitada, nós havemos de concordar que enquanto um habitante vem, ocupando o espaço, alguns outros terão que se retirar. Há fenômenos físicos que chamam a atenção. Por exemplo, qualquer de nós que some a sua idade ao ano de nascimento encontrará o número 111. Podem fazer esse exercício agora. Basta somar a sua idade ao ano de nascimento. O número será exatamente 111. Por que será que isso acontece? Mário Quintana dizia que a matemática é a explicação do universo sem dor. Por que será que dá 111? Podem fazer a conta, vai dar 111 para todo mundo. Exatamente em 2011. Seria isso um indício de que alguma coisa vai acontecer? Talvez não.
simples consequência matemática da idade cronológica de povos ou da Terra, forma de medir de maneira linear os fenômenos, porque o tempo decisivo não é cronológico, é cairológico. E é exatamente a mediunidade que nos coloca na fronteira entre o Deus Cronos e o Deus Kairos. Um minuto da nossa existência pode representar um imenso acervo de informações que vem do outro lado da vida. A vida eterna, a vida decisiva, aquela em que o condicionamento espaço-temporal é ampliado de maneira radical para todos nós. Deixamos o corpo e o primeiro dilema é exatamente esse: o tempo e o espaço no qual vivemos. Muitos já estão a experimentar esse fenômeno aqui e agora. Estou sentindo umas coisas estranhas. Eu estou tendo um sonho repetido. Reminiscências da minha vida me assaltam todo dia. Estou com dificuldade de me relacionar com essa pessoa. Não consigo esquecer esse fato. Por que será que essas coisas estão acontecendo? Haveria algum sinal no pássaro? Pareceu-me um sabiá que voejava sobre as nossas cabeças? Carl Jung se deteria nesse momento e diria assim: é preciso muita atenção com as coincidências significativas, porque exibem uma dinâmica psíquica que tem a ver com a psicologia coletiva ou individual. E os neurocientistas hoje estão dizendo que é exatamente a pesquisa nessa área que vai nos levar à comprovação de Deus, tal qual a prece inspirada da nossa querida Valmirene, que parece ter visto sobre nós um orvalho de luz que vertia generoso da fonte inacessível do coração de Jesus na nossa direção. Este fenômeno é muito frequente. Ele é cada vez mais objetivo, tátil, sensível, incontrastável, indiscutível. Basta fazermos silêncio íntimo para entrarmos em contato com esta dimensão do ambiente ou da dimensão Kairos ou Kyrios, a dimensão eterna, a dimensão do Espírito. Reparem, basta sugestão para mergulharmos no caminho iluminado de nós mesmos, para descobrirmos no recôndito das nossas almas e corações a esmeralda que refulge, luminosa, oculta ainda pelo quartzo dos nossos maus hábitos, das nossas más tendências, das nossas inclinações negativas. Caminhos que a Gênese recomenda para identificarmos o novo tempo, a nova ordem, que se instala no mundo até por transformações magnéticas. Alguns estão atribuindo isso às grandes potências, aos Estados Unidos com o projeto HAARP, H-A-A-R-P, instalação de 36 antenas em determinado lugar, que com a emissão de ondas altera a ionização da atmosfera terrestre, provocando fenômenos climáticos. Mas não é só os Estados Unidos que faz essas experiências, outros países também. E estariam comprometendo o equilíbrio magnético do planeta. Ou estariam provavelmente utilizando isso como armas futuras de dominação. Porque, segundo alguns, é possível manter uma área do planeta absolutamente bloqueada à umidade e passar por longos períodos de seca.
Imagina isso para o Brasil, o celeiro do mundo. Está todo mundo esperando um movimento extraordinário para o Brasil se tornar celeiro do mundo, e ele já é. É o maior produtor de grãos do mundo, é um celeiro realmente. 190 milhões de toneladas, se não me engano, é uma tonelada por habitante. Seja como for, sob o ponto de vista político, econômico, psicossocial, cultural, religioso, levando em conta a psicologia individual ou coletiva das massas, ninguém precisa ter uma mediunidade muito aformoseada para verificar objetivamente as mudanças que estão ocorrendo. E muitos, nessa corrida desenfreada para fogos são tentados à defecção. Lembro-me de dois garotos de 5 e 6 anos, que tendo um pai que apregoava a honestidade a qualquer preço em casa, via-se constrangido na reunião de amigos, porque todos os amigos tinham um carro importado, tinham piscina na casa, frequentavam bons clubes, e esses dois meninos estavam sempre mal vestidos, não iam aos mesmos clubes, não frequentavam as mesmas escolas, as mesmas festas, a não ser quando esses amigos ricos, ou supostamente ricos, convidavam, e um dia chamaram o pai para um conselho familiar. O pai os ouvindo, eles disseram: pai, o fulano, o beltrano, o cicrano são todos colegas seus. Todos têm carro. O melhor que a gente conhece. As esposas também. Frequentam bons lugares, vivem comendo fora, frequentam bons clubes, boas escolas, têm boas roupas, tudo de marca. A gente chega, os únicos sem marca somos nós. Sim, meu filho, o que você quer dizer com isso? Nós queremos fazer uma proposta ao senhor. Qual é a proposta? Dá para o senhor ser corrupto pelo menos 1 mês ou 2, depois o senhor volta a ser honesto. Mas por quê, meu filho? Porque eu soube que esse sucesso deles depende de um jeitinho. Foram os filhos deles mesmo que nos disseram. O senhor é muito rígido, é muito inflexível, é quase um dinossauro para os novos tempos. Por que o senhor não muda, não flexiona um pouquinho? Aí o pai disse para eles: porque honestidade é um valor absoluto. É como gravidez, não dá para ser meio honesto, meio grávido, ou é grávido ou não é grávido. Não dá para ser honesto, desonesto hoje e honesto amanhã. Não dá para negociar com valores que são fundamentais. No final dos tempos ou no final da minha vida eu me arrependo, me confesso e aí está tudo bem. Levo uma vida de desregramento, de excessos, de desvios, e no momento decisivo eu digo: Senhor, perdoai-me. E como ele é bonzinho, vai perdoar sempre, estou quitado, está tudo resolvido. Então o pai teve enorme dificuldade em explicar para eles, e neste momento se socorreu do Evangelho, segundo o Espiritismo, e leu uma lição que se encaixou de maneira precisa, aliás, como sempre acontece. Esse é um outro fato sociológico, evidente, que se dá de maneira corrente em todos os casos, em qualquer lugar, a qualquer época. Se estivermos com algum problema que não conhecemos a solução, basta fazer uma prece e abrir o Evangelho, a solução vai aparecer ali. Sempre aparece, porque é lá mesmo que está escrito que todo pedido que chega, mesmo desarrazoado, recebe resposta. E aprendendo a pedir, a valorizar a prece, como na leitura inicial do nosso encontro, a valorizar os bons costumes, os bons hábitos, não usar palavras que firam a sensibilidade alheia, não adotar comportamentos que comprometam de qualquer maneira o patrimônio afetivo alheio, ter uma vida proba, digna,
honrada, nós transformaremos o mundo. Não adianta falar de Jesus sem viver Jesus. E essa é uma atitude de coragem. E como nos falta coragem, este é um valor, está lá no pedir obtereis, que nunca nos é negado. São 4 pedidos que nunca nos são negados: luz, discernimento, paciência, resignação e coragem. Com estes 4 instrumentos, não precisamos temer a nada nem ninguém, porque sempre encontraremos a saída correta. Se os momentos decisivos chegaram, e não são religiosos nem espíritas que estão dizendo isso, são economistas. Hoje as nações estão reunidas em Nova York e a pedra de toque tem uma palavra só. O problema mundial é o problema da confiança. Fides. Confides. Fidelidade. Fé. Verdade. Segurança no que é fidedigno, do que não é fraudulento, do que não é mentiroso. Nós precisamos caminhar pelo caminho da iluminação do Satya, da verdade. E quando buscamos a verdade, ela se nos apresenta, tal como agora, de braços abertos, sempre à nossa espera, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus nos ampare e nos ajude nestes momentos decisivos de protagonismo mundial, porque, como dizia Gandhi, basta a luz de um para aplacar as trevas de milhões. Acendamos as nossas luzes antes de atravessarmos as grandes sombras, tal como nos recomenda André Luiz em suas obras complementares. Acende a tua luz antes de atravessares a grande sombra, porque se nós não acendermos as nossas luzes, não poderemos atravessar as grandes sombras que circundam o planeta e estaremos na dependência, mais uma vez, da misericórdia, do amparo, da fé, da força, da coragem das entidades venerandas que estão de plantão o tempo todo para nos socorrerem, como o Bezerra de Menezes. Só que, apesar do amor, da dulcíssima atenção de Bezerra, pode não dar tempo, porque o tempo é da nossa administração. Que Jesus nos ampare e nos ajude a fazer do nosso tempo um tempo de mudanças, um tempo em que nos insiramos no novo mundo, vivendo o seu Evangelho por pensamentos, palavras e atos. Muitíssimo grato à atenção de todos.